A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, alunos, superintendentes e aos amigos do Portal da EBD. Nós estamos estudando neste último trimestre de 2022 as lições bíblicas editadas pela CPAD, que traz o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E o comentarista deste último trimestre é o pastor Ezequias Soares. Lição de número 3, datada em 16 de outubro de 2022, traz o título As Abominações do Templo. E a nossa leitura diária de quinta-feira se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3 e versículo 8. O culto pagão é o mesmo que a prostituição espiritual. Vamos para a leitura do texto sagrado. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 3 e versículo 8, que nos diz assim: E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu líbelo de divórcio, e vi a aleivosa Judá. Amados, é interessante quando nós lemos esse texto, né, onde fala que Israel e Judá são exortados a arrependerem-se com a promessa de redenção, mas quando nós lemos o texto de número 6, dentro desse próprio capítulo 3, que nos fala que disse mais o Senhor nos dias do rei de Josias: visto que fez a rebelde Israel, e ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore, vede, ali andou e prostituiu-se. Israel, no reino do norte, fora infiel a Deus. Como resultado, os israelitas foram levados em cativeiro pela Assíria em 722 e 721 a.C. Judá, o reino do sul, deveria ter aprendido, como nós falamos no comentário anterior, a lição trágica da sua irmã, mas isso não aconteceu. Ela também entregou-se à prostituição espiritual e à prática de iniquidade, ou seja, fez aliança com outras nações, né? E fez as mesmas práticas, a idolatria e também a prostituição. O profeta Jeremias foi dirigido ao reino do sul, Judá, que neste caso, durante os últimos 40 anos de sua história, conforme em 626, mas aproximadamente 586 a.C. E hoje, infelizmente, meus amados irmãos, temos cultos pagãos nas igrejas. Um exemplo muito clássico que nós observamos aí: festas juninas dentro de templos, né? Danças que os crentes ficam, é uma dança esquisita que até hoje eu não consigo entender, diz que é espírito isso daí, Espírito Santo, mas não é nada. Ficam girando, dizendo que foram tomados pelo Espírito, esse Espírito que não consigo entender, que é o Espírito Santo, mas parece mais um terreiro de candomblé. Jogam até capoeira dentro do templo. Já vi essas situações dentro do templo, coisas que, sabe, é ridículo você ver isso, abominável você ver isso, né? E outras coisas, danças dentro da igreja, né? Concursos, né? Até de fantasias, tem algumas vezes que fazem isso, e onde batem até tabaque dentro da igreja com a desculpa, né? Como vi um tempo atrás um pastor que é capoeirista e prega a palavra de Deus. Não dá para você tentar juntar essa intenção dele, né? Mas é cada um que tem que se
né, dar conta daquilo que faz diante de Deus. E desculpa que eles trazem é que precisam trazer pessoas do mundo para a eterna salvação. Nós não precisamos fazer isso, jamais, né? A palavra de Deus ela é bem clara, é bem nítida, bem concisa para nós, né? Como devemos e como assim devemos cultuar o Deus eterno. Vamos ler em Salmo 145, no número 12 ao 13, que fala bem nitidamente para nós como devemos cultuar o Deus eterno. Para que faças saber os filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o seu domínio estende a todas gerações. Esse texto fala bem claramente para nós. Então temos que tomar muito cuidado, porque o culto pagão, amados, é o mesmo que a prostituição espiritual. E quando a pessoa cai na prostituição espiritual, ele se torna carnal e não tem nada de Espírito de Deus na vida da pessoa. Está totalmente fora do centro, totalmente fora dos preceitos do Senhor Jesus Cristo, que tem nos ensinado, que tem nos revelado e que tem nos dado a orientação de como devemos seguir Ele nessa terra. Porque o nosso Deus, Ele é eterno e devemos cultuar ao nosso Deus, que é eterno. Como nós lemos aqui nesse salmo maravilhoso, Salmo 145, número 12 e 13. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.